Há momentos em que a pessoa sente que algo está errado dentro da própria casa, mesmo sem saber explicar. O clima pesa, os dias ficam confusos e até o descanso parece fugir. É estranho, mas real. Ambientes carregados espiritualmente conseguem afetar emoções, relacionamentos e até a saúde. E o mais chocante é que muitas vezes tudo começa por causa de inveja, olho gordo ou ataques invisíveis que ninguém viu chegando. É exatamente nesse ponto que muitos percebem: eu preciso de uma libertação. O paradoxo é que quanto mais a pessoa tenta resolver tudo sozinha, mais a situação piora. Ela limpa a casa, tenta manter o ambiente leve, mas a sensação permanece. Isso acontece porque existem cargas espirituais que não saem com esforço humano. Elas só se quebram pela presença de Deus. E a boa notícia é, quando Deus entra, nada permanece igual. Uma simples oração poderosa, feita com fé, é capaz de desfazer influências que vinham sufocando o lar por semanas, meses e até anos. E é por isso que hoje você está aqui. Não é por acaso. Deus trouxe você até este vídeo porque Ele quer te dar livramento, proteção e paz interior. Existe uma forma espiritual de blindar sua casa, cortar toda inveja, desfazer toda carga negativa e restaurar o que foi afetado. E se você permanecer até o fim, vai sentir uma mudança real. Não simbólica, não emocional, mas espiritual. Antes de começarmos, respire fundo e prepare o seu coração. Algo começa hoje. O coração de quem chega até aqui quase sempre está carregando algo que não contou para ninguém. Um peso no ambiente, um silêncio estranho dentro de casa, uma inquietação difícil de explicar. É como se algo invisível estivesse tocando o clima do lar, afetando emoções, trazendo cansaço e até mexendo com a paz interior. E justamente por isso, este vídeo abre um caminho para uma oração poderosa, capaz de convidar a presença de Deus para dentro da casa e dissipar toda a escuridão. Muitos que assistem carregam sinais de batalhas espirituais silenciosas e nem sempre percebem que não estão lutando sozinhos. Com o passar do tempo, brigas sem motivo começam a surgir, objetos quebram do nada, doenças aparecem e desaparecem sem lógica, e a sensação de opressão cresce sem que ninguém entenda o porquê. Tudo isso, no fundo, pode ser reflexo de cargas espirituais pesadas tentando afetar a família. E aqui, no canal Palavra da Fé, cada pessoa é recebida com acolhimento e esperança, porque Deus tem um refúgio preparado para quem decide buscar livramento e fortalecimento espiritual. Há algo especial reservado para quem permanece até o fim. E à medida que o vídeo avança, o Espírito Santo começa a trazer luz sobre aquilo que parecia confuso, revelando caminhos de livramento, cura espiritual e restauração do ambiente. Quem abre o coração para essa jornada espiritual encontra não apenas proteção divina para o lar, mas também as primeiras sementes de uma fé inabalável que transforma a rotina e traz paz para o descanso. Aliás, antes de continuar, aproveite para se inscrever no canal Palavra da Fé. Assim você não perde nenhuma oração que pode mudar sua vida no tempo certo. Muitas vezes, aquilo que acontece dentro da casa não é apenas fruto de tensão ou coincidência. Há influências espirituais que se instalam de maneira sutil, quase imperceptível. Palavras ditas no calor do momento, objetos herdados, lembranças mal resolvidas ou até situações do passado podem abrir brechas que afetam o ambiente atual. É por isso que compreender essas portas espirituais é tão importante para quem busca proteção divina e paz interior. Quando a pessoa reconhece essas entradas, ela começa a entender que a batalha é invisível, mas real. Existem histórias silenciosas que passam de geração em geração,
pactos antigos, alianças espirituais esquecidas, costumes familiares que carregam significado espiritual sem que ninguém perceba. É como Lucas 8,17 nos lembra: nada há oculto que não venha a ser revelado. O Espírito Santo, quando convidado, ilumina tudo aquilo que está escondido, trazendo clareza, discernimento e livramento. Em muitos lares, essa revelação é o início de uma verdadeira cura espiritual, um alívio profundo que toca tanto a casa quanto os relacionamentos. E com essa luz divina, a família começa a perceber onde o ciclo deve ser interrompido. Seja uma palavra destrutiva que virou hábito, seja um objeto que traz lembranças dolorosas, seja um comportamento que sempre gera peso. Pequenas atitudes práticas, como declarar um versículo de promessa de Deus ao acordar ou fazer uma oração poderosa antes de dormir, já começam a mudar o clima espiritual do ambiente. E quando essa consciência chega, o coração se prepara naturalmente para o próximo passo dessa jornada de libertação. Quando a pessoa percebe que há influências espirituais afetando o lar, nasce dentro dela um desejo profundo de convidar o Espírito Santo para entrar e transformar tudo. É como abrir as janelas depois de muito tempo fechado. A luz invade, o ar muda e o ambiente ganha vida novamente. Nesse momento, o coração começa a clamar por proteção divina, pedindo para que a presença de Deus percorra cada canto da casa. Essa visita espiritual é o começo de uma limpeza que não apenas remove o mal, mas restaura o que foi desgastado pela batalha. E quando o Espírito Santo é convidado com sinceridade, ele entra com autoridade, com fogo que purifica e com luz que não deixa sombra alguma escondida. Ele percorre cômodos esquecidos, revisita memórias guardadas em silêncio e toca objetos carregados de histórias que ainda ferem. Aquilo que parecia comum passa a ter significado espiritual, e a pessoa entende que a casa inteira precisa ser revista, inclusive áreas negligenciadas, como gavetas que nunca são abertas, caixas antigas, lembranças de relacionamentos tóxicos ou objetos mantidos por costume. Por isso, muitas pessoas fazem uma oração simples, porém poderosa. Espírito Santo, percorra meu lar e revele tudo o que não pertence ao teu reino. E essa oração abre caminho para uma revelação profunda, capaz de mostrar pontos de contato com forças contrárias que ninguém imaginava. Pequenas atitudes práticas, como colocar um louvor suave tocando pela casa ou repetir versículos como "O Senhor é o meu refúgio", começam a mudar a atmosfera. E quando esse mover começa, o coração naturalmente se prepara para o próximo ato dessa libertação, quebrar aquilo que tentava permanecer escondido. Se você deseja que o Espírito Santo purifique seu lar e revele tudo aquilo que precisa ser transformado, escreva nos comentários: Espírito Santo, entra na minha casa. Esse simples ato de fé já começa a mudar a atmosfera ao seu redor. Há momentos em que a pessoa percebe que o peso dentro de casa não começou nela. São padrões antigos, histórias familiares repetidas, situações que atravessam gerações como se houvesse um ciclo invisível conduzindo tudo. Abandono, brigas constantes, doenças persistentes, falta de crescimento financeiro e até frieza espiritual podem ser sinais de heranças malignas tentando permanecer. E quando essa verdade vem à tona, o coração entende que precisa recorrer ao poder de Deus para quebrar aquilo que não foi estabelecido por Ele. É aqui que a oração poderosa se torna uma arma espiritual. O Espírito Santo, quando convidado, começa a tocar nesses laços invisíveis que prendem a vida da família. Pactos antigos, palavras negativas lançadas no passado, alianças espirituais feitas por antepassados e até maldições verbais ditas em momentos de raiva. Tudo isso é trazido à luz. E a presença de Deus age como fogo purificador,
rompendo aquilo que tentava permanecer oculto. A pessoa sente como se estivesse cortando nós, apertados há anos, abrindo espaço para a cura espiritual, restauração emocional e até libertação em áreas de prosperidade financeira que estavam estagnadas. É comum, nesse momento, surgir um clamor sincero: Senhor, quebra toda a palavra contrária que foi lançada sobre minha casa. E algo poderoso acontece. A atmosfera muda, o ambiente respira e a família começa a notar pequenos sinais de livramento. Um diálogo que antes era difícil flui. Uma preocupação que parecia pesada perde força. Uma área financeira que estava travada recebe um toque de esperança. E conforme esses laços vão sendo quebrados, o Espírito Santo prepara o terreno para uma purificação ainda mais profunda do lar e da história da família. Quando a limpeza espiritual começa, o Espírito Santo não se limita apenas ao que é visível. Ele toca detalhes que muitas vezes foram ignorados, objetos herdados, presentes que chegaram com energias estranhas, lembranças guardadas por apego emocional, símbolos ocultos que passaram despercebidos. Cada item dentro do lar carrega uma história, e algumas delas precisam ser encerradas para que a paz interior floresça. Nesse processo, a presença de Deus ilumina o que deve permanecer e revela o que precisa ser removido para que a casa volte a respirar leveza. Não é raro que pessoas percebam que certos ambientes parecem mais pesados que outros, como se algo estivesse impregnado no clima do cômodo. Quadros antigos, roupas de relacionamentos passados, objetos de decoração com significados espirituais duvidosos e até músicas ou conteúdos assistidos podem abrir portas indesejadas. Por isso, o Espírito Santo visita cada espaço, vasculha memórias, revisa detalhes e conduz a família a um ato de livramento. E, se o coração permitir, ele mostra o que deve ser descartado, queimado ou simplesmente desligado da rotina. Essa purificação também alcança a tecnologia, celulares, computadores, séries, músicas, conversas, páginas salvas e influências digitais que enfraquecem a fé. Pequenas atitudes práticas fazem grande diferença. Mudar a playlist do ambiente, desligar conteúdos nocivos, substituir imagens por versículos, orar dentro do quarto e declarar: esta casa pertence ao Senhor. Esse processo abre espaço para fortalecimento espiritual e bênçãos do Senhor em todas as áreas, inclusive na mentalidade próspera que Deus deseja desenvolver. E conforme essa limpeza aprofunda, o coração começa a se preparar naturalmente para lidar com outro inimigo silencioso, as palavras negativas lançadas sobre o lar. Se o Espírito Santo te alertou sobre algo que precisa sair da sua casa, declare com fé nos comentários: eu consagro meu lar a Deus. Diga também o que você sentiu que deve mudar. A luz entra quando a verdade é exposta. Há palavras que foram lançadas dentro de um lar como flechas invisíveis. Algumas vieram de momentos de raiva, outras de pessoas que nunca imaginaram o peso espiritual que carregavam. Declarações de derrota, frases que diminuem o valor da família, comparações, críticas constantes, tudo isso se acumula nas paredes da casa, afetando o ambiente sem que ninguém perceba. Mas quando a pessoa abre o coração para a presença de Deus, ela começa a entender que existe poder tanto para ferir quanto para curar. E esse é o momento de cancelar cada sentença contrária. O Espírito Santo visita não apenas os objetos do lar, mas também as memórias emocionais guardadas nas conversas antigas. Palavras ditas por visitantes, vizinhos, parentes e até por antigos moradores podem ter deixado marcas espirituais que precisam ser desfeitas. É por isso que muitas pessoas oram dizendo: Senhor, cancela tudo o que foi falado contra minha casa. Essa oração poderosa rompe ciclos de desânimo, afasta a opressão emocional e abre espaço para que a paz interior volte a reinar.
Aos poucos, a atmosfera vai sendo transformada. E quando essas palavras são canceladas, um novo altar espiritual começa a ser construído, não de maldição, mas de bênçãos do Senhor. A família passa a declarar frases de vida como: "O Senhor é meu refúgio, meu lar é abençoado, há livramento sobre a minha casa." E a cada nova declaração, a antiga sombra perde força. Pequenas práticas, como ler um versículo diariamente ou declarar a promessa de Deus ao acordar, começam a moldar uma mentalidade próspera e cheia de fé. E à medida que essa restauração acontece, o próximo passo se aproxima com naturalidade: a cura emocional dentro da família. Quando o ambiente espiritual começa a ser limpo, as emoções que estavam guardadas também começam a vir à tona. Muitas famílias carregam mágoas antigas, palavras que feriram, silêncios que doem e gestos que foram mal interpretados ao longo dos anos. O Espírito Santo visita esses lugares escondidos dentro do coração, trazendo cura espiritual para traumas que pareciam enterrados. A pessoa percebe que não foi apenas a casa que sofreu opressão, mas também os relacionamentos. E é nesse ponto que Deus começa a restaurar aquilo que parecia impossível. É comum que a cura emocional comece com um pequeno passo, uma conversa curta, um pedido de perdão, um abraço que estava faltando, uma oração feita em conjunto. O Espírito Santo suaviza o ambiente, quebra o orgulho e cria pontes onde antes havia muros. A atmosfera muda. Onde antes havia distância, surge aproximação. Onde havia medo, nasce paz interior. Onde havia vergonha, aparece coragem para recomeçar. Essa transformação toca não só a alma, mas também áreas como prosperidade financeira, pois relacionamentos curados abrem caminhos que estavam travados. E nesse processo, a família aprende que restauração não é um evento, mas um caminho guiado pela presença de Deus. Muitas pessoas percebem que, ao orar juntas, a casa ganha um novo ritmo, uma leveza diferente. Declarações de vida ao acordar, pequenos atos de gentileza ao longo do dia e versículos que fortalecem a fé começam a reconstruir a união. E enquanto essa cura emocional acontece, o lar se prepara para mais um passo profundo dessa jornada espiritual. A consagração total da casa à presença do Espírito Santo. Depois que o coração é curado e os relacionamentos começam a ser restaurados, a família entende que é hora de consagrar toda a casa ao Espírito Santo. Não apenas um cômodo, não apenas a sala onde todos se reúnem, mas cada espaço. Portas, janelas, tetos, paredes, corredores e até lugares que quase ninguém usa. É como dizer: Senhor, este lar é teu, habita aqui. Essa entrega transforma a casa em território seguro, onde a proteção divina se torna perceptível no dia a dia. E quando essa consagração acontece, algo poderoso toma forma. A pessoa começa a sentir que anjos guardam o lar, dia e noite. Ambientes antes pesados se tornam leves, e até o silêncio muda de tom. Deixa de ser opressor e passa a ser repouso. A presença de Deus começa a preencher os espaços, trazendo fortalecimento espiritual e quebrando qualquer tentativa de ataque, inveja ou influência mal intencionada. A casa se torna um refúgio onde as promessas de Deus encontram liberdade para florescer. Essa consagração também abre portas para a prosperidade financeira, sabedoria nas decisões e aumento de renda, pois onde há ordem espiritual, há direção e clareza. Pequenas atitudes práticas fortalecem esse ambiente. Orar ao acordar, colocar um louvor suave durante o dia, declarar: o Senhor é o guarda da minha casa. Cada gesto sela ainda mais a blindagem espiritual do lar. E à medida que essa consagração se estabelece, o próximo passo se torna essencial: proteger a mente e o descanso de todos que vivem ali. Quando o lar é consagrado, o próximo cuidado é com a mente e o descanso,
porque muitos ataques espirituais se manifestam justamente nos pensamentos e nas noites mal dormidas. Medos, inquietações, insônia, pesadelos e aquela sensação estranha ao deitar podem ser sinais de que existe uma batalha acontecendo no invisível. Por isso, o Espírito Santo visita também esse território íntimo, trazendo paz interior e silenciando todo o ruído espiritual. A proteção divina começa a agir de forma profunda, alcançando áreas que nem a pessoa sabia que estavam fragilizadas. À medida que a presença de Deus se estabelece, noites turbulentas se tornam suaves, pensamentos acelerados desaceleram e o coração encontra descanso verdadeiro. Muitas pessoas começam a declarar pequenas orações antes de dormir como: Senhor, guarda minha mente e meus sonhos esta noite. Outras colocam um louvor suave no quarto ou leem um versículo, criando um ambiente de adoração que afasta qualquer perturbação. Esse hábito não só protege o sono, mas também fortalece a fé inabalável e traz clareza espiritual para decisões importantes. E quando essa atmosfera espiritual é ajustada, a pessoa percebe que acorda mais leve, mais forte e mais conectada com Deus. O Espírito Santo purifica os sonhos, guarda a mente e cria uma espécie de escudo invisível ao redor do descanso. Essa blindagem também impacta áreas como cura espiritual, emoções e até prosperidade financeira, pois uma mente em paz enxerga oportunidades e evita decisões precipitadas. E conforme esse cuidado se aprofunda, o próximo passo da jornada se aproxima: selar tudo o que Deus começou dentro do lar. Quando toda a limpeza espiritual acontece, desde a raiz até os detalhes mais escondidos, chega o momento de selar aquilo que Deus iniciou dentro do lar. Esse selamento impede que aquilo que foi quebrado retorne e firma a casa sobre a promessa de Deus. A presença do Espírito Santo estabelece um novo ambiente onde a paz não é ocasional, mas constante, onde a alegria não é breve, mas duradoura, e onde a proteção divina se torna um muro ao redor da família. É como marcar a casa com um selo espiritual. Aqui, o Senhor reina. Nesse momento, a pessoa percebe que o lar não é mais o mesmo. A atmosfera muda, os relacionamentos mudam, até o modo de tomar decisões ganha clareza, e sobre a família começam a ser declaradas palavras de vida, provisão, saúde, amor, união, perdão, aumento de renda, cura espiritual e prosperidade financeira. Esse é o início de um novo ciclo, onde o passado não tem mais permissão para influenciar o presente. O lar passa a refletir a promessa de Deus em cada detalhe, desde o descanso até o amanhecer. E esse selamento final não é apenas uma proteção, é também um convite para viver uma vida espiritual mais profunda. A família aprende a manter acesa a chama da fé, a oração cotidiana, as declarações de bênção e o exercício de uma mentalidade próspera. Cada gesto fortalece o lar e impede qualquer retorno do que já foi vencido. E com essa verdade estabelecida, o coração começa a se preparar para a última parte dessa jornada, o encorajamento final e o convite a permanecer recebendo oração e fortalecimento espiritual. Depois de tudo o que Deus começou a fazer dentro do lar, a pessoa percebe que não está mais caminhando sozinha. Há um fortalecimento espiritual novo, uma leveza que antes não existia, e uma convicção profunda de que a presença de Deus continuará guiando cada passo. E por isso, este canal, o Palavra da Fé, se torna um refúgio onde cada oração, cada mensagem e cada momento de fé serve como suporte para essa caminhada. Aqui, todos são acolhidos com amor e esperança, independentemente da batalha que enfrentam. Muitos chegam cansados, quebrados emocionalmente, sem saber por onde começar. Mas ao acompanhar essas orações diariamente, percebem que a fé se renova, que o coração ganha coragem
e que a casa se torna um lugar de descanso novamente. É assim que Deus age, no simples, no cotidiano, no silêncio e até nos pequenos detalhes. Cada vídeo é uma oportunidade de fortalecer o espírito, renovar a mente e manter o lar debaixo da proteção divina. E quanto mais a pessoa se conecta com esse ambiente, mais claro fica o quanto Deus deseja caminhar com ela. Por isso, o convite é simples, mas profundo. Permaneça aqui com a gente. Não enfrente suas batalhas sozinho. Inscreva-se no canal Palavra da Fé, ative as notificações e volte sempre para acompanhar as próximas orações. E como um ato de fé, escreva nos comentários: o Espírito Santo habita aqui. Essa declaração sela espiritualmente tudo o que Deus começou a fazer dentro da sua casa e prepara seu coração para as próximas bênçãos que virão. Agora que você caminhou por essa oração e permitiu que Deus tocasse áreas profundas do seu lar e do seu coração, a grande pergunta é: o que você vai fazer com tudo isso? Não basta apenas ouvir, é na prática diária que a transformação se firma. Pergunte a si mesmo: que atitude posso tomar hoje para manter minha casa protegida e minha fé fortalecida? Às vezes é um gesto simples, como declarar um versículo pela manhã que muda todo o ambiente. E quando a libertação acontece, o inimigo sempre tenta encontrar brechas para voltar. Por isso pergunte também: quais portas eu ainda preciso fechar? Existe alguma palavra que você precisa cancelar? Algum objeto que precisa sair da sua casa? Alguma oração que você precisa retomar? Decisões espirituais moldam destinos. Nada muda até que você decida mudar. E Deus honra cada passo de fé que você dá. Se essa oração falou com você, não deixe isso morrer aqui. Aplique, declare, consagre, permaneça. E lembre-se, você não está sozinho. Este canal existe para caminhar com você e fortalecer sua vida espiritual todos os dias. Então, se inscreva agora mesmo, ative as notificações e continue aprendendo, crescendo e experimentando a proteção divina sobre sua casa. Que Deus abençoe poderosamente a sua casa e que essa oração continue ecoando nos seus dias, trazendo paz, direção e livramento. Lembre-se, quando você mantém sua fé acesa, nenhuma inveja, nenhum olho gordo e nenhuma carga espiritual permanece de pé. Você foi criado para viver em liberdade e o seu lar foi criado para ser um território de luz. Agora eu quero te ouvir. O que Deus falou com você através dessa oração? Houve alguma parte que tocou mais fundo? Compartilhe nos comentários. Isso fortalece você e também fortalece outras pessoas que estão vivendo batalhas semelhantes. A sua experiência pode ser resposta para alguém. E claro, se este conteúdo edificou sua vida, se inscreva no canal Palavra da Fé, ative as notificações e permaneça conosco diariamente. Aqui você sempre encontrará orações para fortalecer seu espírito, restaurar seu lar e renovar sua fé. Você não está sozinho, nós caminhamos juntos.